Uma coisa que você mencionou aí brevemente, fez um link com a meditação. Fala para gente se o yoga abarca a meditação, é um tipo de meditação, tem mindfulness, né? Uma coisa que está super na moda, vamos pensar assim, é muito falado hoje aqui no Ocidente, Sim. até mesmo na psicologia, na psicoterapia, essa prática tem sido incorporada. Enfim, fala um pouquinho assim, o que que é yoga, o que que é meditação? Quais são as semelhanças e diferenças, Daniel? Acho que é legal a gente visualizar Tá. isso também. Você determinar que o yoga é meditação é algo correto. Se você disser eu faço yoga e você só medita, está correto isso, porque não necessariamente você precisa praticar as posturas ou os respiratórios para dizer o que é o yoga. Essas técnicas elas foram inclusive colocadas depois, né? Então, o yoga ele tem uma origem e aí junta yoga, budismo e jainismo numa época em que a Índia começou uma grande produção cultural, né, na região de hoje é Varanasi, na época se chamava Kashi. Então, os Kashi tinha imperadores assim que eles queriam marcar a cultura do local. Então, eles começaram a patrocinar a escritura, a escrita de vários livros daquelas informações que eles tinham ali. Então, ali começa a nascer o yoga, o jainismo e o budismo, sendo que o yoga e o budismo, eles se parecem muito, né? Então, tratando do budismo de uma forma simples, né? A conclusão que o Buda chegou é que você deveria variar o mínimo possível nas suas sensações. Então, você não deveria nem buscar demais o prazer e nem se tentar se afastar demais do medo, mas tentar buscar um caminho do meio em que você teria menos alternância de sensações, de emoções, e ali você encontraria mais paz interna, ou até mesmo, no caso, o nirvana, que seria a transcendência, né? Que seria a saída desse sofrimento. Nirvana é bom. Então, o yoga, ele segue a mesma linha. Então, se a gente pegar a escritura, que é considerada, assim, a mãe de tudo dentro do yoga, é chamada Yoga Sutra, e o segundo verso, né, que o escritor, que no caso é o Patanjali, ele define o yoga como uma redução das flutuações mentais. Então, por quê? Porque eles começaram a entender que era justamente essas flutuações mentais, essas distrações que produziam angústia, que afastavam a pessoa do que seria a essência dela, né? Então, reduzindo essas flutuações, você chegaria mais próximo do que é verdadeiro dentro de você, e aí esse verdadeiro eles consideravam a consciência, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas Aham. então, meditação, o que você está falando, é certo dizer que yoga é meditação, e se você pegar a meditação do budismo, a meditação do mindfulness e a meditação do yoga, elas são exatamente iguais. Elas mudam um pouquinho de técnica, um pouquinho de conceito, mas a ideia é sempre a mesma, que é a ideia de você, como que você faz para parar a mente? Não é possível. Embora eles digam, tal, parar a mente não é possível, mas como que você pode diminuir as flutuações é quando você foca num ponto único. Então, esse trabalho de sustentação da atenção, que hoje as neurociências chamam de processo atencional, isso foi sugerido lá atrás por eles, e aí foram criando as técnicas para isso. Então, o yoga ele vem com esse propósito, e mesmo depois, quando ele introduz as posturas, quando ele introduz os respiratórios, ainda fica esse princípio de sustentação da atenção, de treinamento do foco atencional.